Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de julho de 2025, terça-feira, e vocês vão aqui testemunhar, vocês vão servir aqui de árbitro para a minha capacidade zen de abstrair o inferno acústico, sonoro, que está vindo da obra aqui ao lado. Eles realmente estão fazendo um concerto com S e provavelmente um concerto com C, de todos os instrumentos diabólicos imagináveis, mas a gente vai tentar manter aqui a serenidade, a calma, como se eu tivesse treinado num mosteiro Shaolin. Eu estou usando essa metáfora Shaolin porque, não sei se vocês viram a notícia, eu achei especialmente saborosa, não é? Um mosteiro, na China tem um mosteiro Shaolin. Shaolin, para mim, invoca aquele seriado dos anos 70 que eu adorava. Eu era adolescente, tinha ali o David Carradine como Kung Fu, né? Ele era o gafanhoto e treinado em coisas que eram fascinantes. Imagina, o cara era um lutador extraordinário, uma figura inabalável, tudo aquilo que para você parece, nossa, um sonho. Você está lidando com seus hormônios ali efervescentes e o cara naquela tranquilidade toda. Pois bem, o mosteiro Shaolin existe. Eu sempre achei que isso fosse uma fantasia. Existe, pelo visto, é um destino turístico para zilhões de ninjas de shopping e outros personagens interessados nessa coisa toda, não é? Mas o que é interessante é que agora isso virou manchete de jornal, porque o monge que estava administrando o mosteiro Shaolin, ele agora perdeu seu status de monge oficial, não é? E está sendo julgado por desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, putaria, de barbaridades variadas, inclusive, digamos assim, uma vida sexual bastante surpreendente para alguém que queria ser monge, incluindo talvez filhos bastardos. O cara realmente caiu em tentação e não se livrou do mal, amém. E é muito engraçado ver isso, ainda mais porque uma das coisas que você percebe ali nas entrelinhas é que ele transformou aquele mosteiro, imagina, um lugar de retiro, né, um lugar recluso, um lugar de serenidade, de descolamento do mundo material, transformou aquilo numa Disneylândia. Aquilo é um império multinacional de viagens e filmes e shows. Aquilo virou, como tudo está virando nesse mundo, é o mundo da Disney, né? Virou coisa para você postar no Instagram. Mas a casa caiu para ele, mano, e isso é uma ironia bastante interessante, porque o episódio de hoje vai ser deliciosamente zen. Eu digo deliciosamente porque ontem, quando eu fiz o episódio de segunda-feira, eu estava encantado com o sorriso, né, e a paz e os olhos brilhantes de alguém chamado Robert Waldinger, aparentemente Bob Waldinger para os íntimos, né, que ele estava ali liderando um projeto de pesquisa de décadas, acho que são 85 anos, acompanhando a vida de milhares de pessoas para ver o que faz diferença em termos de saúde, de felicidade, de sucesso. Ele que está liderando esse projeto científico agora, e ele deu uma entrevista gigante, mais de 1 hora, e eu tinha assistido ontem meia hora, e tinha ficado encantado. O cara realmente é um doce de pessoa. E agora de manhã eu falei, deixa eu assistir um pouco mais, né? E eu assisti algo que realmente caiu como uma luva, não só considerando as escapadelas do nosso empreendedor Shaolin, né? Ele, muito interessante, porque ele começou a falar de Zen. Ele falou, olha, eu sou um praticante de Zen, na verdade eu sou um professor de Zen, eu sou o Zen, sei lá, em Kidan, eu não sei como é que funciona a hierarquia, o plano de carreira, né, no mundo Zen. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem coisa de budismo. Eu tenho uma certa reserva com a questão do budismo, mas o que ele falou ali, e eu recomendo que vocês assistam, é só pegar aquele link ali, pular direto para os 29 minutos e 15 segundos, são 7 minutos ali de absoluta iluminação, porque sobretudo porque isso está me dando muito o que pensar, e eu vou compartilhando com vocês ao longo da evolução dessa minha ideia. Mas o que ele está colocando ali, que para ele é interessante do Zen, não é, sei lá, os vários mundos de Buda, os vários estágios, o caminho dos 8 passos, sei lá não, mas é uma noção fundamental para ele, e eu acho que para mim também. Eu venho tentando de uma maneira canhestra, amadora, tentativa,
né, fazer isso, tornar isso um pouco mais claro para mim e para vocês também, que é a noção de impermanência. O que ele está colocando é que a hora que você começa a praticar a meditação, e você começa a ter, é uma coisa acho que é meio dupla, eu não sei porque eu nunca meditei, não que eu saiba, né, mas em princípio você está se descolando, por assim dizer, do fluxo de coisas que estão na sua cabeça, você está tentando se conectar mais com o momento presente, e a hora que você se distancia um pouco, é interessante, né? Porque não é distanciar do mundo, é distanciar de você mesmo, é distanciar do seu mundo interno, né? É prestar atenção em você como você, não visto de dentro, quase visto de fora, né? Prestar atenção nos fluxos, em todas as mudanças, em todas as tempestades, os rodamoinhos que estão acontecendo nas suas emoções, nos seus pensamentos, observar isso como você observa tudo o que acontece lá fora, não é? E aí um ponto interessante aqui, que eu acho que vale a pena insistir, eu adoraria deixar como legado alguma coisa nessa linha, quem sabe um dia, mas é simplesmente a gente reconhecer que o mundo é transitório, a vida é transitória. Nem vamos falar aqui da noção do Buda, que a vida é sofrimento, não, deixa para lá, isso não é uma coisa que me agrada. Mas a ideia de que tudo está em perpétua transformação e talvez uma das origens do nosso desconforto, uma das origens do nosso sofrimento, uma das origens do nosso, sei lá, da dissonância cognitiva, é que a gente se apega a ideias que de repente começam a não acompanhar o fluxo do mundo, né? Então, o reconhecimento de que tudo muda o tempo todo, que uma emoção ela é passageira, que a emoção no outro ela é passageira, que aquilo está, que mesmo você, o conceito de você também deveria ser revisto, porque você também está mudando o tempo todo, não existe aí um eu que é sólido e imutável, algum tipo de alma eterna, não, você também está mudando. Então, reconhecer isso tudo, em princípio, é o que ele está sugerindo, isso ajuda a gente a superar muitas das coisas que tornam a gente infeliz. Ele colocou outras coisas interessantes, ali uma delas que eu nunca tinha ouvido, é o quanto o Zen, eu sempre achei que essas práticas meditativas, elas pudessem ser uma maneira de você se afastar do mundo. Porque veja, monges, né, o cara vai lá se isolar e fica isolado, que diabo? Isso para mim não tem graça nenhuma. Como é que você faz um mundo em que todo mundo é monge? Não dá. Não é? Mas o que ele está colocando, e agora eu fiquei bastante curioso, é que o Zen tem tudo a ver com conexões, com relações humanas, com o outro. Eu falei, preciso entender um pouco mais, né? Ele até começa a dar dicas, eu estou dizendo, eu acho que vale a pena mais. Eu vou de novo dar um link para transcrição em texto, né, disso tudo, caso você não tenha paciência de ouvir, ou caso o inglês seja um problema, está tudo transcrito, tá? Vou dar o link para isso. Mas essa noção de que você, quando está meditando, você vai entender melhor o outro, você vai entender como você reage ao outro, você vai entender essa confusão toda. Então, não é uma questão de você simplesmente deixar esse mundo para trás, porque esse mundo é sofrimento, como em muitas religiões que, infelizmente, ganharam, né, uma certa notoriedade nos últimos 2000 anos. Não. É aceitar a transitoriedade desse mundo e isso não ser um problema. E esse reforço, essa insistência na importância das conexões e do outro, me colocou numa outra perspectiva com relação a essa história do Zen. Eu vou pesquisar um pouco mais. Eu tenho aqui para mim, e estou improvisando, estou tentando processar os meus pensamentos aqui, organizar em tempo real, que eu acho que eu ficaria muito feliz se alguém conseguisse fazer um Zen 2.0, né? Um Zen que não tivesse o legado do budismo, porque imagina, o Buda falou várias coisas, e aí você tem milhares de anos de gente construindo coisas malucas em torno do Buda, mais ou menos como qualquer religião organizada, né? Teve alguém que falou algumas coisas, ele não escreveu nada, né? E aí as pessoas vão construir um monte de coisa em cima daquilo, né? E vai saber até que ponto a mensagem original se perdeu, né? Não vou precisar fazer aqui alusões mais diretas, vocês podem conectar os pontos, certo? Mas o que é interessante aqui é que
veja, pelo menos dentro do meu entendimento, a gente tem, à medida que várias ciências foram evoluindo, a ciência da psicologia evolutiva, a neurociência, o entendimento de como funciona a nossa cognição, como funciona a nossa memória. Eu acho que algumas semanas atrás eu estava aqui maravilhado, né, dando pulos de alegria com a noção de que, com a descoberta de que existem no cérebro neurônios que simplesmente registram um conceito. Né? Alguns conceitos são tão importantes, pode ser um conceito mais abstrato, pode ser o conceito de prédio, o conceito de elevador, o conceito de copo, sei lá eu, né? O conceito da pessoa X, da pessoa Y, da sua mãe, do seu parceiro, né? Eles acabam sendo congelados ali no neurônio, isso facilita muito as coisas, né? Mas só que isso tem um problema que é, ok, aquilo congelou nos seus neurônios, mas o objeto em questão, ou a ideia em questão, ela continua sendo fluida. Então, a partir do momento em que você congela isso, em que você, ok, agora eu entendi, imediatamente a coisa começa a ficar caduca. Imediatamente essa generalização, essa fixação, ela começa a perder contato com a realidade, porque a realidade vai mudando. É mais ou menos o que acontece quando eu vou circular de carro nessa cidade de louco que eu escolhi viver e morrer, nascer não foi minha escolha, não é? Nossa, cada vez que eu passo num quarteirão, o quarteirão já não é mais como eu imaginava. Aí eu sofro com isso. Sofro por quê? Porque eu me dei ao trabalho, ou não é nem o trabalho, eu tentei preguiçosamente congelar aquele bairro, ou aquela esquina, ou aquele lugar, ou aquela cidade, num determinado lugar da minha memória para facilitar, para não precisar ficar prestando atenção nas pequenas mudanças. E agora o que está acontecendo é que à medida que, né, as construtoras demolem os pontos de referência que eu tinha, eu vou ter que demolir também os meus pontos de referência da memória, mentais, e isso dói. Isso é uma perda, né? Porque parece que seu mundo está desmoronando e quem mandou você não morrer com 40 anos, né, e ter que testemunhar o seu mundo virando um shopping center, não é? Ou no caso do Templo Shaolin, né, um parque temático. Mas, voltando aqui, é uma digressão completamente descontrolada, mas é que eu estou tentando organizar essa ideia de que talvez, é por isso que eu fico pensando se a gente um dia conseguiria pensar um Zen Budismo 2.0, o Zen Budismo sem Buda. Deixa o Buda para lá, ok, parabéns Buda, se é que houve, seja lá quem tenha sido, né, tanto faz, mas a gente conseguir juntar essa ideia toda de que, veja, o nosso cérebro, para dar conta, ele vai tentar criar, né, padrões ali para tentar facilitar as coisas, só que esses padrões estão congelados, eles vão se reforçando cada vez mais, né? Se a gente não prestar atenção, eles vão se reforçar, vão virar praticamente dogma. Dogma é ótimo, porque dogma não dá trabalho, você nunca mais precisa repensar o dogma, e você pode usar o dogma para bater na cabeça dos outros, pode ser um dogma ideológico, um dogma religioso, pode ser um dogma de alguma metodologia de trabalho, agile, seja lá o que for, tanto faz, o dogma é isso. Né? Que ótimo, eu tenho alguma coisa aqui que não muda nunca e eu posso usar para martelar a cabeça dos outros, ok? Então, quando a gente inevitavelmente faz isso, porque é a maneira que a nossa cognição consegue se organizar para dar conta de um mundo que não para, de um mundo que é impermanente, de um mundo que está em fluxo. Então, eu estou lembrando aqui do sucesso que fez aqueles livros, tudo que é sólido desmancha no ar, o mundo fluido, né? A esquerda realmente percebendo que todos aqueles dogmas que ela tanto adorava estavam começando a perder o pé. Não estava perdendo o pé, não tem nada o que lamentar. Você tem que lamentar a hora que você coloca alguma coisa como um texto sagrado, a hora que você coloca alguma ideia como se ela fosse, né, uma coisa que paira numa realidade fora desse mundo, como Platão sonhava, Platão, o maior ressentido de todos os tempos. Mas voltando aqui, desculpe, não eu estou realmente tentando organizar essa história toda e vocês estão observando em tempo real um fluxo de pensamento. Mas essa ideia de um novo Zen, né, um Zen que baseado no fato que a gente agora entende relativamente bem, né, como o cérebro desesperadamente tenta dar conta das coisas, né, criando caixinhas,
Não é? Aí a gente percebe que, e a gente reconhece que o mundo está em perpétua transformação e não é uma questão filosófica, não é uma questão de Heráclito, não é uma questão de Demócrito, não é uma questão de Lucrécio, grandes filósofos da antiguidade greco-romana, não, mas é simplesmente a gente perceber, nem que seja por física quântica, né, o quanto a realidade, e também teoria da complexidade, o quanto a realidade não para, né, o quanto a realidade está se transformando o tempo todo. Não é? E isso tem um choque, vai bater de frente. Em algum momento as nossas ideias vão perder o pé. Não é? As nossas ideias vão começar a entrar em atrito. E aí você não, porque você é uma pessoa iluminada, muito esperta, né, que não vai cair nessas armadilhas, mas a humanidade tem a tendência de botar a culpa no mundo. A culpa é do mundo. Veja, esse mundo é uma porcaria, porque, veja, as coisas não duram, as pessoas mudam, os amores acabam, né? O leite azeda, onde já se viu, né? O pinto, a bunda, várias coisas, a gravidade começa a ter efeitos esquisitos. Mas é muito engraçado, porque a gente bota a culpa no mundo, a gente vai achar que esse mundo é inferior, a gente vai sonhar com alguma outra coisa que seja eterna, perfeitamente confiável, como se fosse um cachorro, né? Desculpa, eu sempre insisto nesse tema do cachorro, porque isso diz muito sobre nós. Por que nós temos essa tara, essa perversão de querer alguma coisa que nos ame sempre da mesma maneira, alguma coisa que seja constante, alguma coisa que seja leal? Isso é a imagem negativada da nossa incapacidade natural, perfeitamente compreensível, de lidar com o transitório, né? O transitório é uma coisa que apavora e não deveria apavorar. Agora vamos voltar de novo para o nosso amigo sorridente, praticamente um Buda magrinho, né, o Bob Waldinger, porque isso deveria ser uma fonte de júbilo, porque você não precisa sofrer tanto assim, porque aquilo vai passar. O seu sofrimento, na verdade, você pode olhar com um pouco de descolamento, né? Mas aí é lógico que ninguém está... Eu gostei disso também, da fala do Bob, que a questão não é tanto você sonhar com uma vida sem sofrimento, porque não tem jeito. Acho que essa é a primeira frase do Buda, né? O Buda já vai falar, desculpa, a vida é sofrimento. Ele oferece uma outra tradução, uma tradução que é um pouquinho menos cristã, um pouco menos católica, né? Ao invés de falar em sofrimento, ele fala, não, a vida é insatisfatória, né? Você nunca vai estar satisfeito. E isso é normal, e isso é natural. Quando a gente fica acompanhando Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, a gente vai ficar, nossa, olha, a vida do cara é perfeita, o cara está feliz o tempo todo. Veja, todo post que ele coloca está feliz. Isso quer dizer que ele é feliz o tempo todo. E eu aqui não estou feliz o tempo todo, então existe alguma coisa errada comigo, esse mundo realmente é uma porcaria, mas na verdade essa é a armadilha. A satisfação é também alguma coisa que flui, que sobe e desce, que tem marés, tem altos e baixos, e faz parte, porque tudo tem altos e baixos, né? E uma hora isso vai passar, né? Aliás, é muito interessante, se caso você cruze por aí, eu já cruzei pessoas que têm um ponto e vírgula tatuado no braço, uma tatuagem que é um ponto e vírgula, né? Aquilo, na verdade, é justamente uma iniciativa para tentar mostrar que, sobretudo para quem tem tendências suicidas ou para quem já tentou se suicidar, que não colocar um ponto final não é uma ideia boa, né? Como tudo é transitório e tudo passa, se de repente a sua vida estiver aparentemente desesperadora, né? Ao invés de colocar um ponto final, você coloca um ponto e vírgula, ou seja, você começa uma outra frase, você começa uma outra ideia, você começa um outro caminho. É simplesmente você reconhecer que as coisas são transitórias e está tudo bem. Isso não é não é para você desmerecer o mundo. Tanto é que isso que eu achei bacana também, né, no papo do Bob Waldinger, ele falou 6 minutinhos, eu estou falando aqui 18. Que é o seguinte, ele está falando de meditação. Ele falou, meditação para ele, e olha que ele é um professor, significa você mergulhar em tudo que está acontecendo à sua volta, né? Você ter consciência da sua respiração, ter consciência dos barulhos da obra que é à minha volta, ter consciência da sensação do meu peso em cima dos meus pés, eu sempre gravo em pé. Não é? Ter consciência da temperatura do ar, ter consciência do roçar da roupa na pele do meu braço, ter consciência dessa tela do celular que está aos 19 minutos e 34 segundos de gravação. Então,
veja que interessante, para ele você meditar é você conseguir sair um pouco, né, desse torvelinho mental, né, você se deixar inundar pelo mundo. É o que ele está falando, eu nunca tentei, posso tentar, talvez eu faça isso intuitivamente em alguns momentos, não é? Mas talvez porque ele não explica, mas sou eu aqui tentando entender, porque o nosso mundo interno é uma fonte contínua de enganos, sou eu falando aqui. Por quê? Se você está o tempo inteiro, não os seus pensamentos, as suas ideias, todos eles são baseados em coisas que estão congeladas, não é? E isso prepondera sobre o seu sentido, se de repente você se deixa... porque eu acho que para o cérebro deve ser assim, pera um instante só, esses choquinhos que eu estou recebendo, eles são internos, é a minha memória, é o meu raciocínio, é a minha fantasia, ou eles vêm de fora? Porque choquinho elétrico é choquinho elétrico. O cérebro tem uma relativa dificuldade em distinguir o que é um choquinho real ou um choquinho de segunda mão. Tanto é que por isso que os sonhos parecem reais, porque naquele momento os impulsos elétricos reais, aqueles que vêm de fora, estão bastante amortecidos, e aí ele vai assumir como verdade, ou como fato, como mundo, aquilo que está vindo de segunda mão, que são suas memórias, que são suas fantasias, tal. É por isso que também muita gente, em algumas condições, sejam patológicas ou sejam alucinógenas, elas vão ver coisas que não existem, porque simplesmente o cérebro não tem tanta facilidade assim para diferenciar o que é real e o que é completamente imaginário. Ok? Ok. Então, eu acho que, pelo que eu estou tentando colocar a ordem na minha cachola aqui, o risco de você se perder em pensamentos, de você se perder na sua imaginação, é que, ok, é importante, a gente consegue várias coisas, etc. e tal, mas existe sempre o risco de que isso esteja completamente desconectado da realidade. Talvez você tenha se fixado numa ideia que não tem mais cabimento. Talvez você esteja ali sofrendo ou realimentando uma narrativa que você criou e que dela não faz mais sentido nenhum. Então, eu acho que esse movimento de você prestar atenção nos impulsos mais fortes, que são aqueles que estão vindo do mundo exterior, não da sua imaginação, é uma maneira de você, descolar e perceber, as coisas estão mudando e eu não percebi. As coisas mudam e eu não percebi. E aí, quem sabe assim, a gente consegue escapar um pouco das narrativas. Isso sou eu aqui tentando processar, tentando digerir esses 6, 7 minutos desse mestre Zen, que é o Bob Waldinger. Eu achei isso o máximo. E isso provavelmente vai desabrochar ou vai ter outros desdobramentos daqui para frente. O que é muito interessante, essa questão também de fantasias e narrativas, eu vou tentar conectar isso com coisas bastante concretas. Eu estava vendo agora de manhã, eu tinha lido um artigo, eu não entendi quase nada, porque eu acho que eu não conhecia o contexto, pedi ajuda para o ChatGPT, falei, dá uma olhada nesse link aqui, me ajuda a entender essa história, porque realmente eu não estava entendendo nada. A questão é a seguinte, descobriram na Índia, no sul da Índia, uma região, que eu já esqueci o nome, mas acho que é uma região da cultura tamil. Tenho uma boa amiga que é daquela região, fala tamil, é uma língua muito bonita da Índia. Eles descobriram restos arqueológicos, ruínas, né, que parecem indicar uma civilização bastante avançada, 1.000 ou 2.000 anos antes de Cristo, sei lá, eu já esqueci, né? E isso está provocando uma tensão política extraordinária. Aí você fala, por que, cara pálida? Como é que uma história, por que alguém acha uma ruína de milhares de anos e isso vai ser um problema? Pelo seguinte, obrigado ao ChatGPT por me ajudar aqui. Acontece que a Índia agora está nas mãos do Modi, que é, digamos assim, mais um nacionalista ensandecido, tentando criar uma narrativa meio fantasiosa de união e de que, olha, a Índia tem uma unidade, a Índia tem uma identidade, e ele está construindo essa pretensa identidade. A identidade na Índia, para mim, é um contrassenso maluco, porque a Índia é de uma diversidade, uma riqueza que eu nem posso imaginar. Não sei quantas centenas de línguas, ou milhares, nem sei. Não sei quantas civilizações diferentes, mas na cabeça dele agora é Índia. O que é muito louco, porque a Índia nunca foi Índia até ela ser colonizada pelos ingleses,
Não era a Índia, eram vários reinos, principados, aquela confusão. Né? Mesmo quando os mogols invadiram a Índia continuou bastante diversa. Aí, a hora que os ingleses saem da Índia, agora vocês vão virar um país. Ou seja, isso é muito recente, isso é do século passado. Então não é que existe a Índia há não sei quanto tempo, não, isso é uma completa narrativa e o Modi está insistindo numa versão dessa narrativa que privilegia um certo legado, que é o legado do norte da Índia, que é da onde vem os Vedas, que é da onde vem toda a bagagem hindu, e ele vai insistir que todo o resto da Índia deve, né, a sua riqueza a essa civilização do norte da Índia. Só que esses restos arqueológicos são no sul da Índia. Então isso está colocando ali uma pedra no sapato, como assim vocês deveriam ser inferiores, vocês deveriam ser mais recentes, vocês não deveriam ter a mesma antiguidade, a mesma relevância histórica. E o ChatGPT sugeriu, você quer que eu fale sobre histórias parecidas, né, de tentativas de criação de uma identidade nacional em cima de uma narrativa fictícia? Ele foi falar agora da Turquia. A gente já mencionou aqui que faz algumas décadas a gente descobriu na Turquia um sítio arqueológico estranhíssimo chamado Göbekli Tepe, muito estranho. Tem umas esculturas, umas estelas, uns totens, é um negócio estranhíssimo que vira de cabeça para baixo qualquer teoria que a gente tivesse sobre a agricultura, onde surgiu a civilização, então talvez tenha surgido ali. Agora a Turquia quer assumir que isso é uma prova de que a civilização nasceu na Turquia. Veja bem, defina a Turquia, porque, de novo, você teve o Império Otomano acaba na Primeira Guerra Mundial, depois que o Império Otomano simplesmente esfarela, o Império Otomano tinha umas centenas e centenas de etnias e culturas diferentes, mamelucos, otomanos, persas, o caos, não é? Aí depois que essa zona toda desmantela, aí vem o Ataturk, né? Aquele mito, aquela lenda viva não, já foi, da história da Turquia, você vê um retrato dele em cada lugar que você vai em Istambul, né? O Ataturk, ele vai falar, não, é o seguinte, acabou o Império Otomano, mas vamos fazer uma nova nação que é a Turquia, ou seja, a nação da Turquia surge do século passado. Então, por que o maluco do Erdogan vai querer conectar alguma coisa de dezenas de milhares, 10, 20 mil anos antes de Cristo, com um país que surgiu há 100 anos atrás? Uma coisa parecida em Israel também, que tem arqueólogos ali tentando achar provas que justifiquem que aquela terra é dos israelenses e não é dos palestinos, é dos judeus e não é dos palestinos. E aí o nosso amigo ChatGPT esqueceu de comentar, mas eu posso acrescentar aqui de memória, né, que parte da narrativa completamente fantasiosa dos nazistas, sem nenhum tipo de, imagina, de solidez, os nazistas juravam de pé junto que tudo que existe de avançado, bonito e belo no mundo se deve a uma civilização perdida, que era a civilização ariana, que nunca existiu. A única coisa parecida com a ariano era uma heresia cristã medieval, ou também tem ariano com um povo na Índia que criou uma língua que... Bom, mas não tem, louro de olho azul, ariano, esquece, é uma completa fantasia. Então, nessa narrativa alemã completamente surtada, esse povo avançadíssimo, que teria sido responsável pelo que a Grécia fez, então a Grécia teria imitado dos arianos, os romanos teriam imitado dos arianos, eles vão provavelmente conectar com a Atlântida, que é outra completa ficção, né? Então os arianos têm essa civilização maravilhosa, mas ela foi desaparecendo porque ela foi contaminada por raças inferiores. Né? Então a ideia dele era resgatar esse povo superior racialmente, espiritualmente, com superpoderes e tal, né? Através da pureza do sangue. E de novo, toda vez que alguém fala em pureza, por favor, saque o revólver, porque isso não vai terminar bem. Não é? Então, veja, os nazistas botaram times de arqueólogos vendidos, caras de pau mentirosos, para tentar achar vestígios dessa civilização ariana perdida, que nunca existiu. Então, se eles acharam alguma coisa, era forjado. Então, veja, os caras forjando uma história que nunca existiu para tentar justificar um massacre deliberado, calculado, de dezenas de milhares de pessoas. Então, pois bem, agora, uma história completamente fora, a não ser do ponto de vista sonoro, né? Eu estou aqui lidando com esses estampidos, brocas, maluquice toda da construção civil,
eu me lembrei de um vídeo, eu acompanho vários museus, né, em todas as redes, no YouTube, no Twitter, etc., Instagram, né, e na Inglaterra tem vários museus dedicados a coisas também, coleções de armaduras, coisas medievais, coisas militares, tem a Wallace Collection, tem a Royal Armoury, tem várias coleções ali que são interessantíssimas, né? E eles têm um canal no YouTube muito bacana, da Royal Armoury, e dessa vez eles estavam falando. Eu estava assistindo um vídeo qualquer. Já sei, muito interessante. Isso eu acho que o público masculino aqui do Radinho, que aparentemente prepondera, vai achar curioso. Quando você assiste um filme de Hollywood, né, e alguém, sei lá, John Wick, ele vai pegar uma pistola e a pistola ele vai colocar um silenciador, né, na pistola, e a pistola, ao invés de... Não sei se vocês já ouviram o som de uma pistola, é muito alto, é ensurdecedor. Se você não tiver protetor auditivo, meu caro, você vai ficar ouvindo um zumbido um bom tempo. Pergunte-me como eu sei. Pistolas fazem um barulho louco, tá? 140, 130 decibéis, uma coisa louca. Pois bem, quando o cara coloca o silenciador, faz assim... faz um barulhinho que é completamente irreal. E é sempre o mesmo barulhinho, né? Tirando nobres exceções. E esse vídeo, que eu vou dar o link aqui para vocês, da Royal Armoury, eles mostram a história do ruído do silenciador, né? De assassinos, John Wick, pistolas, etc. e tal, no cinema. Ele vai mostrar que um filme ou outro, quando o cara usa um silenciador, faz um barulho um pouquinho mais realista, que faz pum, pum. É um som abafado, mas não é pf, que é um som ridículo, não é? E ele vai tentar conectar isso com uma história muito maluca. O que acontece é a primeira aparição de algum revólver, de uma arma silenciada no cinema é na década de 30, 40, e curiosamente é um revólver com silenciador que não faz sentido nenhum, porque o revólver vaza gás para tudo quanto é lado, você pode pôr o silenciador que você quiser, ele continua fazendo barulho. Mas são os filmes do Charlie Chan e tal, e já fazia aquele barulhinho, e você fala, da onde diabo saiu esse barulho ridículo? E aí eles descobriram que, na verdade, a Fox Films, na década de 30, eles estavam começando a fazer uma biblioteca, um acervo de efeitos sonoros. Né? Quando eu estudei, eu fiz rádio e TV na ECA, né? E eu lembro que ali no estúdio de sonoplastia, tinha discos da BBC, discos com efeitos sonoros, locomotiva chegando, alguém pisando no freio, alguém ligando uma torradeira. Não estou brincando, tinha LPs com efeitos sonoros das coisas mais... relógio de cuco, relógio não sei o que lá, multidão no estádio. Tudo isso estava gravado para você usar como sonoplastia em LPs. Imagina que coisa insana. Pois bem, então a Fox estava fazendo uma coleção de sons e eles resolveram fazer coletar sons de armas de fogo. Então eles foram lá para o deserto e resolveram gravar como é que é, para você fazer um bang bang, né? O cara está dando tiro no meio do Arizona, como é que é o som de um tiro no Arizona? Vamos lá gravar, vamos gravar ricochete. E aí o que os pesquisadores descobriram é que a gravação de um ricochete da Fox serviu de base, tira um pouquinho do fim, tira um pouquinho do começo, achata um pouco essa onda e toda vez que você ouvir é o mesmo som de um ricochete no deserto gravado pela Fox na década de 30. Por que isso virou sinônimo, né, nesse repertório, nesse vocabulário cinematográfico? É uma coisa muito curiosa. Eu vou dar o link para vocês, para quem gosta de cinema, para quem gosta de efeitos, para quem gosta de, né, sei lá, de filmes com tiroteio, de ação. É muito divertido. Mas talvez por algoritmo do YouTube, na sequência apareceu como vídeo recomendado, um vídeo de um especialista em armas perdidas, desconhecidas, pouco conhecidas, mostrando não estou brincando, um projeto suíço de uma arma silenciada para usar em guerrilha. Eu falei, guerrilha na Suíça? Arma? Bom, em suma, a história, a arma em si não importa tanto assim, né? Não é meio sinistro. Mas o que acontece, essa história é legal. No auge da Guerra Fria, a Suíça, que manteve neutralidade, aliás, eu convivi bastante com suíços, eu tive um chefe suíço que morava na Suíça na Segunda Guerra Mundial, então ele conta que ele era garotinho e mesmo assim ele teve que ficar lá de plantão segurando um fuzil para vigiar os aeroportos,
não é? Os cidadãos suíços têm um treinamento militar bastante ostensivo, né? Não sei exatamente para quê, é um país montanhoso, quem vai invadir aquele negócio? Pois bem, mas o que acontece é que no auge da Guerra Fria surgiu uma iniciativa paramilitar. Eu vou dar o link aqui para um resumo da história que o ChatGPT fez, chamada P26. P26 era uma organização paramilitar secretíssima, que a ideia é, olha, caso a Suíça seja invadida, nós vamos resistir, nós vamos aqui sabotar, nós vamos aqui destruir, nós vamos bagunçar a vida do invasor com táticas avançadas de guerrilha, né? Eles começaram a se organizar de uma maneira muito peculiar, eram grupinhos de 4 a 5 pessoas. Essas 4 a 5 pessoas eram escolhidas entre pessoas comuns, elas não podiam contar para a família, elas não podiam contar para ninguém, né? Você não conhecia ninguém fora do seu próprio grupo. Quando os grupos eventualmente se encontravam para fazer algum tipo de treinamento militar, eles usavam máscara para ninguém saber quem era ninguém, então não tinha como dedurar, não tinha como ser torturado e entregar o resto, né? Eles esconderam dinheiro, passaportes, armas, explosivos pela Suíça toda, né? Isso tudo a gente sabe hoje, porque na década de 90 isso explodiu, né? Foi um escândalo na Suíça. Não deve acontecer nada na Suíça. Qualquer coisa, sei lá, se um relógio Cuco cair no lugar errado, já deve ser manchete. Né? Então, isso foi um escândalo, e hoje a gente sabe que, inclusive, eles desenvolveram essa arma, um silenciador estranhíssimo, e a ideia era, a arma não era para ser utilizada nos invasores, era para destruir, porque era uma arma super poderosa, né? É chamado de uma arma antimaterial. Não é para ser usada contra pessoas, que aí seria antipessoal, é ser usada contra coisas, para de repente desabilitar uma antena de rádio, para desabilitar um veículo, para desabilitar uma aeronave no chão, né? É simplesmente para você sabotar. E a questão não era para atirar em ninguém, porque os suíços achavam que se você atirasse em alguém e matasse um invasor, eles iam se vingar e iam matar suíços como represália, como os alemães fizeram à torto e à direito na Itália, em todos os países que eles ocuparam. Você matava um cara da SS e de repente a aldeia inteira era queimada na igreja e metralhada, né, por conta disso. Pois bem, então isso é um misto da paranoia suíça com uma certa ingenuidade suíça, achando que o invasor vai falar, que legal, obrigado, você destruiu a minha antena que custa milhões de dólares, eu não vou matar você, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou estragar o seu fondue, né? Eu vou, sei lá, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou roubar uma das suas vaquinhas leiteiras. Né? Mas isso tudo é para mostrar de novo essa questão de fantasias nacionais e de narrativas mas talvez de novo voltando para essa questão zen, para a importância de silenciar algumas coisas. Então os suíços estavam tentando silenciar os seus rifles, né? O cinema estava tentando silenciar a obra dos assassinos, eu estou pensando em como silenciar a obra do lado. Mas, no fundo, o que eu estou tentando silenciar mesmo são esses fluxos de ideias que já estão provavelmente caducas, que estão provavelmente erradas. E quem sabe, aí esse é um excelente jeito, uma excelente maneira de terminar o episódio de hoje, que é uma das coisas que o Bob Waldinger menciona, que é a mentalidade do iniciante. Ele menciona um autor zen que eu não conheço, que chama Suzuki, e o Suzuki fala da mente do iniciante, porque quando você é um expert, quando você é um especialista, você acumulou muitas certezas, você tem muitas ideias fixas, e aí você deixa de ver o mundo. E quando você é um iniciante, tudo é novo para você, né? Você está tentando ver como as coisas fazem, como elas se encaixam, você está tentando descobrir, tudo tem esse frescor de alguma coisa que você nunca tinha visto, né? Então, um dos esforços do Zen, e acho que esse é um dos esforços aqui do Radinho também, é a gente abrir mão um pouco de seja lá qual for a certeza que você tem, qual for o dogma que alguém martelou na sua testa quando você era pequeno, né? Recuperar esse frescor, recuperar essa abertura, reconhecer tudo que está acontecendo, os fluxos, as mudanças, os desabrochares, né? Os florescimentos que estão acontecendo à nossa volta com olhos de iniciante. Raríssimos e raríssimos. Espero que esse episódio tenha aí plantado algumas sementinhas. Cuidem-se, por favor, e até amanhã.